nós vamos falar, como vocês estão vendo aqui, sobre projeto político-pedagógico e projetos de vida. Na verdade, eu ia falar sobre projetos de vida, mas para a gente falar sobre projetos de vida, é importante que a gente entenda primeiro o que é projeto político-pedagógico. E o que é projeto político-pedagógico? Alguém aqui já ouviu falar nesse termo, ou já elaborou um projeto político-pedagógico na vida? Está vendo que uma está falando que sim. Provavelmente você é da área de educação. E é isso que eu ia falar, né? Ó, veja, de todos aqui presentes, só uma pessoa que já ouviu falar nesse termo, né? Ou já elaborou um projeto político-pedagógico. Porque quem é da área de educação, a nossa lei de diretrizes e bases da educação, ela exige que toda escola, toda instituição educacional tenha um projeto político-pedagógico. E o irmão Grimm também, que é um dos nossos orientadores, para quem não conhece ou não sabe quem é o irmão Antônio Grimm, né, tem pessoas novas aqui na casa hoje, é esse senhor que está ali naquele quadro, que foi um dos irmãos Grimm, dos contos, né, dos irmãos Grimm, e ele é um dos orientadores filosóficos aqui da SBE, a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a qual esse núcleo, esse centro aqui é filiado. E ele sempre falava, tanto ele como o Dr. Leocádio, né, que está nesse quadro aqui, retratado, falavam da importância do projeto político-pedagógico, inclusive em relação ao centro espírita. Então a gente tem que entender um pouquinho melhor o que é um projeto político-pedagógico, no que consiste. Né? Ela já sabe, já tem uma noção, mas vamos falar para a maioria aqui, né, porque é importante que a gente entenda o que é isso. Né? Então, o que é um projeto? Eu vou ler alguns conceitos, né? Vamos desmembrar esse termo, projeto político-pedagógico, em cada um dos termos. Né? Então, o projeto, né, como eu coloquei aqui, o que é um projeto político-pedagógico? Projeto. Todo mundo tem uma noção do que é um projeto, mas eu vou ler um conceito aqui. Projeto é um conjunto de ações organizadas para alcançar um determinado objetivo ou resultado em um certo período de tempo. Portanto, o projeto tem início, meio e fim, e uma meta a ser alcançada. Então, a gente pode colocar aqui que projeto, né, é um conjunto, ações organizadas, visando um fim, né, um resultado, dentro de um certo tempo, período. E o que seria então político? Um projeto político. Bom, político, o termo político vem do grego políticos, com K, que é relacionado com grupos sociais que integram a polis. Polis eram as cidades, na época, né, grega. Ou seja, as pessoas que vivem nas cidades e como elas se organizam e se relacionam entre si, como elas se administram numa sociedade, numa cidade. Então, o político está relacionado a uma pessoa que influencia a maneira como a sociedade é governada, que influencia a opinião de um determinado grupo em favor de uma ideia. Então, o projeto político, ele deve atuar como meio de um indivíduo se desenvolver enquanto cidadão, com uma visão, uma massa crítica, capaz de transformar a si mesmo de uma forma individual, bem como a realidade na qual ele está inserido. Isso porque uma sociedade é feita de cidadãos. E somente cada um se transformando é que consegue modificar a sociedade em que está inserido. Portanto, o político tem um viés tanto individual do ser, se modificando, evoluindo, como coletivo, daquela sociedade do meio onde ele está inserido. Né? Então, o político não tem a ver inicialmente com aquela ideia que a gente já tem, quando a gente fala em político, de um partido político, né? Um político partidário. Não, é o político no sentido de cada um se administrando como ser em si e um ser num meio social, numa vida em sociedade que todos nós estamos, né? Enquanto encarnados aqui na Terra. Então, o político está em relação com essa qualidade de cidadão, de ser atuante, com uma massa crítica, né? E pedagógico. Pedagógico
é aquilo que define e organiza as atividades e os projetos voltado ao processo de ensino-aprendizagem, ou seja, estabelece os melhores meios, de acordo com os recursos e as condições disponíveis, de alcançar os resultados propostos, de desenvolvimento do cidadão como um ser crítico pelo conhecimento alcançado e atuante na sociedade em que vive, transformando-a para melhor. Ou seja, o pedagógico é esse processo voltado ao ensino e aprendizado. Qual é o melhor meio de se alcançar esse ensino e aprendizado e esse resultado proposto no projeto? Então, está relacionado aos meios, né, de alcançar o objetivo. Né? Então a gente pode dizer que o conceito de um projeto político-pedagógico seria como um conjunto de propostas educacionais para formar cidadãos ativos na construção da sociedade, definindo para isso métodos, recursos e estratégias pedagógicas. Então tudo bem, numa escola a gente sabe que isso já é exigido. Agora, como aplicar esse conceito de projeto político-pedagógico a um centro espírita, como o irmão Grimm, né, nos dizia, irmão Leocádio e irmã Marina, enfim, todos os orientadores da SBE sempre foram muito enfáticos nessa questão de que o centro espírita tem que ter um projeto político-pedagógico, porque o centro espírita, eles diziam, é uma universidade do povo, é um local de aprendizado, de conhecimento, né? Então, a gente pensando nisso, qual seria, por exemplo, nessa visão de conceitos, um projeto político do centro espírita? Né? Se nós formos pensar em projeto, conjunto de ações organizadas buscando um fim, qual seria, né, esse conjunto, quais seriam esse fim buscado pelo centro espírita? Qual seria a meta, o projeto? É alcançar o quê? Qual é esse resultado? Né? É formar cidadãos, né, pessoas, seja de público, seja de médiuns, trabalhadores, né, todos nós somos médiuns, independente se público ou trabalhador da casa, mas de formar pessoas autoconscientes, com mais equilíbrio, mais saúde física, mental, espiritual, capazes de se auto-administrarem melhor na vida. Né? Então esse seria o objetivo do centro espírita, formar pessoas mais autoconscientes e com mais equilíbrio, saúde e qualidade de vida. Né? Então, aí já está envolvido também o político, porque são pessoas que vão ter um conhecimento maior, que vão aumentar a massa crítica, né, para conseguirem se transformar como seres melhores em evolução, evoluir ao longo do tempo, e também transformar a sociedade onde vive, na medida em que cada um se auto-administra e melhora e se transforma, ele consequentemente vai transformar aquele grupo que ele está inserido, né, através do seu exemplo, dos seus conselhos, enfim, da sua vida, e também se transformar, então é individual, porque ele transforma a si mesmo, e consequentemente também é social, porque transforma toda aquela realidade que ele está envolvido. E qual seria o pedagógico? Qual seria os meios, o processo de ensino-aprendizado que a doutrina do espírita, o centro espírita se utiliza? É a própria doutrina espírita, né? Então é o ensino e aprendizado dos conceitos, do conhecimento da doutrina espírita. Quais os meios práticos, ações concretas? São as palestras, grupos de estudo, temos os recursos terapêuticos, passe, água fluidificada, cadeira de óleos, algodão fluidificado, sala de reciclagem, gabinete de orientação filosófico. Então temos inúmeros meios e ações concretas para que esse ensino-aprendizado da doutrina dos espíritos possa alcançar as pessoas que aqui frequentam, para que elas possam se transformar e assim levar isso para fora do centro espírita também. Então esse seria, de forma muito simplificada e resumida, o projeto político-pedagógico do centro espírita, né? Se buscar essa divulgação da doutrina, transformando as pessoas e a sociedade para melhor, sempre, obviamente. Né? Então, chegamos no
projeto político-pedagógico do Centro Espírita. Nessa linha eu vou ler, eu comentei do irmão Grimm, que sempre falava da importância do Centro Espírita como de ter um projeto político-pedagógico. Em várias obras ele trabalha esse tema, né? Tem um livro do médium como agente social, não está aqui, que ele trabalha muito na introdução, aliás, a Centro Espírita como agência social. Na introdução ele trabalha muito esse tema. Eu peguei esse livro aqui, que são cadernos de psicofonia, que são as aulas que o irmão Antônio Grimm proferia lá em Curitiba. Eram aulas psicofonadas, através do professor Mauri Rodrigues da Cruz, que foi o fundador da SDE, e ele proferia aulas, eram 4 turmas por mês, então uma vez por mês a gente tinha aulas lá. E esse livro é o resumo das aulas que ele ditava, de cada aula, e eram feitos os livros. De cada ano que ele deu aula lá, tem os resumos que são nesses livros. Então eu vou ler só 2 aqui, só para a gente ter uma ideia do que ele falava sobre o projeto político-pedagógico do Centro Espírita. Então aqui ele fala: evolução nada mais é que a adaptação. Consequentemente, vivam o novo, criado com a força do conhecimento e do saber, sem a plastificação, a pasteurização, o envenenamento do dogmatismo, do sacralismo, do esoterismo e do misticismo, permitindo que no espaço se componha a cultura espírita num processo formativo onde o projeto político-pedagógico e todo o seu alcance possível, o currículo, representem instrumentos e instruções adequados à própria conceituação formativa interativa de elementos novos. Ou seja, esse ensinamento, a doutrina dos espíritas num centro espírita, ela tem que ser atualizada, contextualizada e dinâmica, porque é um processo aberto. Como Kardec orientou, a gente tem que atualizar a doutrina espírita de acordo com os avanços da ciência, né, e da sociedade também. Então a gente tem que, não pode ter um sacralismo, dogmatismo, esoterismo, misticismo. A gente tem que ter sempre uma visão atualizada, né, de acordo com o progresso da humanidade. Sempre numa conjunção de ciência, filosofia e religião. Tá? Então esse é o processo pedagógico do Centro Espírita. A segunda parte que eu vou ler, essa foi no livro, na página 15, esse caderno aqui, esse livro é de 2013, tá? São as aulas de 2013. Na página 30 ele fala também: é muito importante que a ação mediúnica seja permanentemente estudada, readaptada, reconceituada. Que o médium assuma a responsabilidade de melhorar o produto mediúnico através do conhecimento, portanto, do crescimento da massa crítica. Não há milagres no Centro Espírita, nem promessas. Tudo é absolutamente claro, transparente. Cada um, de per si, deve encontrar, através do conhecimento da doutrina, o alcance possível do seu próprio ser. Nesta linha de pensamento, o Centro Espírita, através do seu projeto político-pedagógico, do currículo, dos seus programas, é uma instituição aberta que processualmente não para de se constituir para fazer o seu próprio fortalecimento e sensibilizar os seus agentes ao trabalho profícuo, sereno, de continuamente aprender a pensar, a criar, a inventar, a reconstruir. Para tanto, o Centro Espírita sempre propõe que cada um saiba organizar, portanto, reunir maneiras, modos, ações conceituais para coordenar e coadaptar as suas próprias ações, tendo em vista a contínua melhora da sua atuação no mundo dos fatos. É muito importante que cada um saiba combinar o seu campo lógico com a sua consciência axiológica, ou seja, os seus valores, né? Nessa linha de complexidade, de aprender pelo conhecimento e pela sabedoria, para alcançar o poder do conhecimento. Ele vai, no tempo, evoluindo e que vai se adaptando mais facilmente. Ou seja, a gente vê que esse projeto político-pedagógico é algo que dá uma base concreta de ações direcionadas para um determinado fim e que nos dá uma direção e um foco, né? Quando a gente estabelece um projeto, a gente consegue
estabelecer esse programa e ações concretas para realmente atingir os nossos objetivos, os objetivos propostos, e assim alcançar os resultados que a gente quer, né? Porém, eu perguntei no início se alguém já tinha ouvido falar do termo, né? E a gente viu que praticamente ninguém aqui tinha ouvido falar sobre projeto político-pedagógico ou nunca tinha feito. Porém, eu acho que eu posso afirmar que todos nós, mesmo quem nunca ouviu falar de projeto político-pedagógico, já elaborou um projeto político-pedagógico, ou ainda mais do que um projeto político-pedagógico. Nós, como reencarnacionistas, se nós pensarmos que a Terra é uma escola, né, a escolaridade da Terra, estamos todos aqui, viemos todos para a Terra, onde a Terra é uma própria escola. Ou seja, a Terra tem o seu próprio projeto político-pedagógico, visando a nossa evolução através do ensino e aprendizado. Porém, então, quando nós viemos para a Terra, a gente veio para esse projeto político-pedagógico que existe aqui, porém nós elaboramos também um projeto político-pedagógico que nada mais é do que o nosso projeto reencarnatório. Nós fizemos um projeto reencarnatório. A gente estabeleceu um período de uma encarnação para alcançar e trabalhar determinados objetivos que nós tínhamos em mente, que precisávamos melhorar. Também ensinar, porque a gente não vem aqui só para aprender, o que a gente não sabe, a gente também vem para ensinar. Então a gente faz um projeto político-pedagógico, que é o nosso processo reencarnatório, né, visando essa evolução. Então a gente vem, com o nosso projeto tem esse fim de evoluir. Só que a Terra, quando a gente vem para a Terra, aqui na Terra nós sabemos que vige o que? Além do livre-arbítrio que nós temos, vige a incerteza e a indeterminação. Porque nós estamos vivendo em conjunto, né, com o livre-arbítrio de todos, que estão também tomando decisões todo o tempo, né, a todo momento. E também tem a incerteza e a indeterminação, porque há também as contingências, né, o contingencial, as coisas que acontecem, que a gente às vezes não programa, né, de uma forma também tão pré-determinada. Por isso, o nosso projeto político-pedagógico, que é o projeto reencarnatório, é um projeto mais amplo, mais aberto, mais genérico, né? A gente estabelece metas, sim, né? Mas são metas mais abertas. Eu quero trabalhar, talvez, o perdão. Eu quero alcançar a capacidade de perdoar. Eu quero trabalhar a minha capacidade de trabalho, de amar. E a gente vem, sim, com uma direção. Mas pode acontecer por vários meios, porque senão seria determinismo. E a gente sabe que não existe determinismo. Não existe um destino já pré-traçado, né? As coisas vão acontecendo na medida que a gente vai aprendendo e vai tomando decisão em conjunto com todos aqui na Terra. E vamos aprendendo e evoluindo e ensinando. Inclusive, às vezes, tem pessoas que vêm, até mudam o projeto reencarnatório. E às vezes a gente desvia também daquele foco que a gente veio fazer aqui, né? Porque depende da gente, tem o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem que estar muito atento aqui, enquanto encarnados na Terra, para estar sempre nos atualizando, fazendo o processo do autoconhecimento e da autoatualização permanente, que também os nossos orientadores falavam muito da autoatualização permanente e do autoconhecimento, né? A doutrina dos espíritos é basicamente isso, é autoconhecimento, né, reflexão, meditação e reavaliação o tempo todo, né? É o orar e vigiar, né, de Jesus. Então a gente tem que estar o tempo todo fazendo isso, porque aqui a gente tem várias distrações, né? Então, por exemplo, às vezes você se propõe, eu tenho uma prova, vou estudar, né? Domingo vou aproveitar e tirar, porque segunda-feira eu tenho uma prova. Se a gente não estiver atento e focado em nossos objetivos, aí acorda, tá aquele dia lindo, né, Rio de Janeiro, praia, aí você já começa a cambalear. Aí liga a tua amiga e fala, vamos pra praia? Né? Você olha para o livro, olha para a janela, olha para o livro e, né, já era o teu projeto de estudo. O que vai acontecer? Né? Você provavelmente não vai bem na prova, não passa, enfim, e lá na frente as consequências não vão ser boas. Né? No mínimo a tua produtividade de evolução, a gente sempre evolui, a gente não evolui, mas a produtividade vai ser menor do que você poderia, né, ter alcançado. Outro exemplo disso
é final de ano, né? A gente, geralmente, final de ano, a gente faz 1001 promessas, né? Não, ano que vem, agora final do ano, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero saúde, quero... Né? Alguém lembra das promessas que fez agora, em 2023? Às vezes a gente nem lembra mais. Não sabe nem o que pediu, né? Às vezes nem, esquece até de agradecer. Mas, às vezes só pede e hoje não lembra. Por quê? Porque a gente não faz um projeto focado, falar, eu quero saúde, eu quero amor, eu quero, enfim, paz. Viajar, eu quero paz. Mas o que de concreto você precisa fazer para alcançar a paz que você está querendo? Né? O que de concreto você tem que fazer para alcançar o amor, enfim, a saúde? Ah, eu quero saúde, né? Uma coisa que todo mundo fala, eu quero saúde. Mas, então, você parou, pensou? Como é que está a tua vida? O que você tem feito? O que você precisa fazer para mudar, para ter mais saúde? Porque a gente fala assim, ano que vem eu quero que ano que vem vai trazer saúde, vai trazer amor. A gente tem que pensar o que o ano vai trazer, a gente tem que pensar o que, de novo, que atitude nova eu posso levar para o ano que vai começar. E a gente não precisa esperar o ano começar, né? Porque chega Natal, tem aquela música, né? Então é Natal, e o que você fez? O ano termina. E o que você fez? Você vai esperar chegar o Natal para pensar o que você fez ao longo do ano? As promessas que você fez em dezembro, nós estamos em abril já. Já passou um quarto do ano. Um terço do ano já, né? Já estamos em abril. Fevereiro e março. Um quarto do ano. Já passou um quarto do ano, né? Tem gente que fala assim, só depois do carnaval o ano começa. O carnaval foi em março, quase, né? Final de fevereiro. Então, você esperou 3 meses para começar a pensar no que você vai fazer e aí quando é que você vai começar a fazer? Né? Então, é isso que a gente tem que tomar consciência, né? É da necessidade, porque quando a gente foca e especifica o que a gente quer e coloca por escrito num papel, a força que isso tem, o comprometimento de nós, conosco mesmo, né? Não é nem com os outros, né? É com a gente. E além disso, energeticamente também no universo, né? A gente sabe que isso tem um volume diferente do que só o pensamento, né? Eu falo assim, Nájila, você vem aqui, traz um bolo pra mim, mas não falo nada. Aí a Nájila chega com um bolo de nozes. Ih, Nájila, eu sou alérgica a nozes, porque não tinha outro, não? Ué, mas você não pediu, você não especificou? Né? A gente não especifica, a gente fala e joga assim, e fica palavras ao vento, e palavras genéricas. Então aí a gente fala assim, eu não tenho sorte mesmo, né? Eu quero, as coisas não acontecem. Então agora sim, eu acho que a proposta hoje que eu queria trazer é justamente da gente pensar no que eu quero, o que me faz feliz. E às vezes o mais difícil é a gente estabelecer o que a gente quer. E a gente não estabelece porque nem a gente sabe às vezes o que a gente quer. Então a gente fala, se você pudesse agora, para tudo, não tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro, o que você quer, o que você queria fazer e faria agora? Às vezes as pessoas não sabem o que elas querem efetivamente. E aí vai vivendo na filosofia do Zeca Pagodinho, né? Eu deixo a vida me levar. Você vai levando. E vai levando, às vezes, para onde você não quer. Né? Teve uma pessoa que semana passada, sábado, agora, me falou assim, puxa, a vida está me levando para um lugar que eu não me vejo. Eu falei assim, a vida está te levando, para onde que ela está te levando? Disse, não, é porque, puxa, eu fechei um contrato agora, um contrato bom de trabalho na área dessa pessoa, né? Super bom, financeiramente, inclusive, né? Ela assim, e isso está levando ela a ter outras portas se abrindo, que talvez possam até levar ela para fora, para o exterior, enfim, fazer outros projetos fora e tal. Mas eu não me vejo lá, eu me vejo fazendo isso e eu falei, então tá, mas o que você está fazendo então para mudar esse rumo? Porque daí ela falou para mim assim, ainda tem um detalhe. Aí eu penso, eu quero então, não, eu vou agora fazer isso, mas daqui a 20 anos eu quero, a minha ideia é parar de trabalhar para só estudar. Além dela ter ideia de fazer uma outra coisa, né, numa outra área, que não é essa que ela está indo, ela tem ideia daqui a 20 anos parar para só estudar.
Detalhe, essa pessoa está com 60, daqui a 20 ela vai estar com 80. Não tem problema nenhum, porque eu acho até louvável a pessoa ter projetos para daqui a 20 anos, 80. Mas primeiro ela tem que pensar, então, se você com 80 quer parar para estudar, primeiro você tem que ter saúde para você poder parar de estudar. Você tem que ter uma condição financeira que te permita parar de estudar. Você vai pensar nisso quando? E se você está aqui, a vida está te levando para cá, e você queria estar aqui, se você for esperar 20 anos, daqui a pouco você vai estar aqui, e você queria estar aqui, como é que você vai chegar aqui estando lá? Né? Você tem que estabelecer esse projeto agora. Ainda que você faça esse trabalho, você tem que começar a fazer um planejamento de ações concretas. E outra coisa, você precisa esperar 20 anos, você está com 80 para começar a estudar, você não pode ir fazendo paralelamente, estudando dentro da medida do teu tempo possível. Você vai perder 20 anos sem estudar, porque você está esperando. E se você não chegar nos 80, né? Por que não começar a estudar hoje, agora? Né? Então a gente tem vários projetos, e por isso tá projetos no plural, porque a vida a gente não tem um projeto só, né? Nosso projeto reencarnatório não é um específico, uma missão, não é um... A gente tem várias frentes, né, que a gente pode explorar aí de aprendizado, de evolução, de ensino e de aprendizado também. Mas a gente tem que começar agora, pensar no amanhã, né, no hoje. Agora o que eu quero? Então, eu quis trazer essa proposta, porque nós temos várias formas de trabalhar tudo que a gente quer aqui na Terra. Né? Então, para a gente focar e não se perder nesse caminho só dos desejos ao vento, a gente pegar e colocar no papel, sim, por escrito, quais as ações que eu posso tomar. Primeiro o que eu quero, estabelecer isso, que é importante, né? Que não é uma coisa só, você pode estabelecer vários. Né? Eu fiz um curso no final do ano passado, que foi um curso, uma imersão de final de semana, em que eles trouxeram essa ideia de projeto de vida, e eu achei muito legal, eu até trouxe para vocês aqui hoje, porque ele vai focar e nos dar um norte do que a gente fazer. Às vezes, mesmo a gente não sabendo, não tendo uma ideia muito clara, quando a gente para, escreve e começa a pensar no assunto, vai clareando. Mas a gente tem que parar, tem que escrever, tem que pensar. Né? Então, depois que a gente vai se estabelecendo em si e vendo que a gente tem que realmente focar, pensando no que eu quero, quando ou em quanto tempo eu quero que isso aconteça, que está razoável para mim. O que eu preciso de recurso, de ação fazer para conseguir chegar lá, né, em quanto tempo eu tenho. Então a gente pode pensar, eu coloquei aqui 6, que chama 6 aspectos ou saúdes. Quais as saúdes nossas? A gente tem a saúde física, a gente tem a saúde mental, a gente tem a saúde financeira, a saúde social, familiar. Né? Então a gente pode estabelecer vários aspectos e pensar na nossa vida em todos esses aspectos aqui, como eu posso melhorar o que eu já faço ou criar alguma ação nova para que aquilo melhore, né? Aquela situação que eu ainda não faço. Então vou dar um exemplo. A gente tem a física, né? Aspecto físico, a nossa saúde física mesmo. Então a Nájila sempre fala nas palestras aqui daqueles 5 elementos importantíssimos, né? Atividade física, alimentação, sono, sol, água, respiração, já são 6. Então, como é que eu estou nesses itens aqui, a minha vida? Né? O que eu tenho que melhorar? Eu tenho que tomar mais água? Então eu vou estabelecer o resultado, uma meta, de beber mais água, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar uma garrafa em cima da mesa e escrever o que você vai fazer. Mas quando que eu vou começar a fazer isso? Amanhã, se for possível. Já coloca amanhã. E amanhã você vai ler aquilo, você já começa a tomar atitude e essa mudança da sua vida. Às vezes, amanhã não dá, outra meta, que às vezes amanhã não posso. Eu vou me matricular numa academia, numa hidroginástica, vou fazer caminhada todo dia de manhã. Estabelecer data para começar. Alguns projetos não tem data para terminar, por exemplo, uma caminhada. Você pode fazer sem termo final, mas é importante sempre ter o termo inicial. Quando que eu vou começar? Depois a espiritualidade ou intelectualidade, né? Eu coloquei junto aqui, mas até dá para separar também.
Mas o que eu posso fazer para melhorar a minha espiritualidade? Vou fazer uma meditação? Quando? Que horário? Todo dia? Não. Todo dia para mim é muito, vou fazer 3 vezes por semana. Que dia? Segunda, quarta, estabelecer especificamente, né? Vou fazer 3 vezes por semana. Não, que dia da semana? E principalmente, que horas? Porque além de você estabelecer data, estabelecer a atividade específica, tem que ser, eu coloquei aqui em algum lugar, além de ser por escrito, tem que ser umas metas alcançáveis. Não adianta você fazer metas impossíveis para você. Vou meditar todo dia, mas a tua vida às vezes não é possível, você não vai conseguir fazer aquilo. E o que acontece? Quando você coloca metas inalcançáveis, a tua autoconfiança vai minando, a tua fé vai minando. Você não precisa colocar coisas grandiosas, mas coisas que você seja capaz de conseguir. E quando você vai conseguindo cumprir as metas, acontece o contrário, a tua autoconfiança vai aumentando, a tua fé vai aumentando, a tua autoestima melhora, porque você vê que você é capaz, e com base nisso você vai a cada dia aumentando também as tuas metas, porque você vê que é capaz de conseguir aquilo, de alcançar e de realizar aquilo, e você vê o resultado sendo alcançado, e aí você começa a estabelecer metas e resultados maiores, às vezes mais a longo prazo. Enfim, então a gente vai estabelecendo também metas sociais, e social, quando eu falo, não é de festa, né? Vou sair mais, vou festar, vou pra bar, não. Social é filantrópico, de se doar, de servir. O que você pode fazer? E também não precisa ser em um hospital e ler. Às vezes é um vizinho que está doente, não tem como fazer compra, você pode oferecer ali. Às vezes é ligar para um amigo. Toda semana, puxa, tem um amigo que mora sozinho, ou tem um idoso que ninguém visita, vou dar uma ligada, saber como ele está. Todo domingo eu vou fazer uma ligação. Isso já é uma maneira de você servir socialmente, né, a humanidade. Porque na medida em que você dá atenção, todo mundo é carente, todo mundo precisa de carinho e de atenção. Na medida que você dá um olhar para uma pessoa que está solitária, isso já você está fazendo um trabalho social. Né? Se você puder fazer outras coisas, melhor. E não precisa ser uma só, às vezes você pode fazer várias. Né? Às vezes eu já faço uma coisa, mas eu posso, como eu falei, melhorar ou começar algo novo. Nunca fiz um trabalho, nunca pensei nisso, mas então vou começar. Ou, eu já faço, mas eu posso fazer mais, eu posso melhorar. Né? Fazer para mais uma pessoa, enfim, ou fazer mais alguma coisa. Familiar. Puxa, com a minha família, eu estou dando a devida atenção? Né? Meus pais ainda são vivos? Eu dou atenção, eu ligo, eu visito. Não tem teu irmão? E às vezes, se você não tem parente de sangue, mas a gente é família humana, né? Então, às vezes, a tua família não é a de sangue, mas é uma família, é um amigo que você considera a tua família. Então, a gente pode também, no ambiente familiar, fazer alguma coisa. Econômico, profissional. Estou satisfeito, estou insatisfeito, eu quero melhorar. Então, o que eu quero fazer? Às vezes, até quanto eu quero ganhar? Quanto que vai me fazer feliz? Quando você estipula isso e coloca no papel e começa a fazer projetos para você atingir aquilo, pode não ser amanhã, daqui a um mês, nem daqui a um ano, mas você vai estar caminhando para que aquilo aconteça porque você vai estar indo atrás. E energeticamente também você vai estar ali colocando a tua energia nesse projeto. Né? E coloquei também ecológica, um mundo sustentável. Hoje em dia é essencial que a gente pense em sustentabilidade, né? Em preservação do mundo, da natureza. O que eu faço? Como é que eu gasto muita água, eu fico 2 horas no banho, fico meia hora, eu posso diminuir de repente o tempo do banho? Você já vai estar contribuindo, né? Diminuindo um pouquinho do uso da água que você faz. Eu abro, eu não gosto de banho frio, então eu abro e deixo até esquentar a água. Pode colocar um balde ali, pegar essa água que ia para o ralo e colocar para lavar a louça, é uma água limpa que acabou de ser de chuveiro e não passou por nada. Coloca num balde, coloca do lado da pia, quando você for lavar a louça você pode usar essa água, regar plantas, né? Às vezes, assim, uma atitude simples, por exemplo, mulher que usa, né, o homem não usa tanto papel higiênico, mulher usa mais. Vai estar em casa, vai fazer ali xixi, número 1, não pode usar uma ducha e secar com a toalha, ao invés de usar papel higiênico? Né? É uma atitude ecológica, que diminui o uso do papel, né?
E tantas outras que a gente pode fazer de reciclagem, né? Separar lixo que não é lixo, né? Lá em Curitiba chama lixo que não é lixo, né? Aqui é reciclável. Você pode pegar, por exemplo, uma garrafa de plástico e lavar e jogar e separar, né? Muitas pessoas falam, eu separo. Mas pega, tomou um iogurte, joga aquilo lá cheio de resto de iogurte naquela separação, contamina todo o resto, daí apodrece, quando vai, né, aí quando tem um papel junto, porque mistura com os outros reciclados, aí aquele resto de iogurte já molha o papel, já inutiliza o papel, custa lavar, reciclar, né? Então, são atitudes que às vezes parecem pequenas, mas que o resultado delas são grandes, porque se cada um de nós tiver um pensamento assim, fizer alguma coisa, isso aí vai ter um resultado enorme para o mundo, né? Então a gente pode pensar aí. E pode colocar outras metas também. Eu coloquei essas 6 aqui, você pode também econômico, profissional, desmembrar, o intelectual. Como é que está meu aprendizado, meu intelecto? Eu estou usando, posso aprender, eu tenho interesse em alguma coisa nova para eu aprender, fazer um curso? Vou me matricular, vou ler mais, às vezes não precisa fazer um curso, às vezes vou ler algum assunto que me interessa, que eu nunca tive tempo, mas vou pegar lá 1 hora na semana, às vezes, né? Que meu tempo está curto, mas e escrever lá, sábado, tal, das 10 às 11, leitura, livro tal, né? E aí você vai se organizando para conseguir atingir os seus objetivos. São vários projetos político-pedagógicos que nós estabelecemos para nós mesmos um período mais curto do que uma encarnação, né? Porque assim a gente alcança o quê? Mais produtividade. E a gente alcança um melhor resultado, uma evolução mais rápida também. E a gente consegue focar, direcionar o sentido da nossa vida, né? Que às vezes a gente se perde aí, quando a gente vou dormir às 11, deita lá, só vou ver um negocinho aqui, entra lá numa rede social, quando você vê até 1h da manhã lá você vendo, né? Quanto tempo de sono você deixou de ter para ficar vendo aquilo que não acrescentou praticamente quase nada, né? Às vezes acrescenta alguma coisa, mas na maioria das vezes é da vida de alguém que efetivamente na tua não vai acrescentar, né, algo de tão diferente. Então essas metas que a gente tem que colocar ali, além de escrito, alcançáveis, tem que ter esse significado pessoal. Tem que fazer alguma diferença na tua vida. Porque se não tiver, você não vai ser estimulado, você vai abandonar. Então assim, quando você estabelecer qual é a diferença que isso vai fazer para mim. Eu vou fazer atividade de caminhada 3 vezes por semana porque isso vai me dar mais fôlego, eu vou conseguir ter mais saúde. E eu quero buscar, enfim, aí você vai estabelecendo qual é a diferença que isso vai fazer na tua vida. E aí você vai conseguir ter um estímulo para manter aquele projeto até o final, né? E além disso, esses projetos também têm que ter revisões periódicas, né? Você vai colocando prazos para você rever se aquilo está satisfazendo, porque a gente é dinâmico, a gente é aberto, a vida é dinâmica. Então, às vezes você faz um projeto que hoje faz sentido para você e você começa e alcança um resultado, mas às vezes lá no meio do caminho ou, né, no final, às vezes você reavaliando, fala, puxa, eu achei que isso era de uma forma, você reavalia, não tem problema nenhum, desde que seja uma coisa consciente, não é essa coisa de você se perder por distração, né? É uma coisa consciente que você reavaliou. E aí você redireciona as tuas metas e o teu caminho, os teus projetos e as tuas ações para o resultado que você quer alcançar. Porque aí você dirige a tua vida e não a vida dirige você, né? Para caminhos que às vezes você não quer. Senão você vai chegar lá nos teus 80 anos, se chegar, né, num caminho, num lugar completamente diferente do que você pensava que estaria, né? Ou que nem que gostaria de estar. Então, assim, acho que isso era o que eu queria trazer para vocês. É uma ideia que eu testei quando eu fiz esse curso no ano passado. Foi muito útil para mim e me ajuda muito. Eu digo que eu acho que foi uma transformação, sim, da gente começar a ter mais essa consciência, né, da onde a gente está indo. E eu já ouvi assim, que foco é você aprender a dizer não. Ter foco é aprender a dizer não. Por quê?
Porque quando você estabelece um foco, e aí vem essas distrações, né? Vamos pra praia, vamos sair, mas quando você está com foco, você tem que saber dizer não para as outras coisas, né? Para manter o teu foco. Dizer sim ao foco. Dizer sim ao foco, é isso aí. Né? Então, enfim, acho que era isso, acho que eu falei tudo, deixa eu ver se eu... questão concretas. E o autoconhecimento, né, que é fundamental a gente saber o que a gente quer, o que faz a gente feliz. Se eu perguntar agora para vocês, não precisam me responder, mas só pensem. O que vocês querem? Ou o que faz vocês felizes? Pense só. Às vezes é difícil, né, a gente estabelecer o que a gente quer. Comigo, uma coisa que me faz profundamente feliz é conseguir bater meta. Meta simples, não precisa ser grandes coisas. Pois é, mas para bater você tem que estipular que meta é essa. Você tem que saber que meta você quer. Tem. E para você estabelecer... E ao estipular, conseguir... Porque é isso que eu digo. Quando você bate a meta que você se propõe a alcançar, é isso, traz a felicidade. E você consegue aí ter mais autoconfiança e você estabelecer outra meta. E aí você vai, e a vida caminha e você, na tua direção, né? Você direcionando a tua vida. Eu, como sou da área da educação também, eu não falei logo, mas quem é que normalmente é da área da educação já tem esse projeto? Não consegue fazer alguma coisa se não tiver voltado para os objetivos. Meu objetivo de vida é esse. Será que eu posso alcançar? Que recursos eu vou ter para alcançar? Então a área da educação é muito fácil para quem tem uma, vamos dizer assim, uma racionalidade. Sim. Que consegue perceber, entendeu? Então foi interessantíssimo, porque bate exatamente que eu estou com 66 anos de formada, entendeu? Então eu tenho um projeto educativo muito grande. Sim. Eu durante 50 e tantos anos eu trabalhei na área de educação. Parabéns. E bate exatamente, e trabalhei a nível intermediário. Dei aula, mas trabalhei a nível intermediário. E no nível intermediário, tudo isso que está aí é focalizado. E é muito... E é uma diretriz para o trabalho. Porque se não tiver isso, você não tem uma... Se perde, né? Exatamente isso. Tá bom? Agora a gente vai ouvir então a mensagem do Dr. Leocádio. Posso pontuar uma